Louvado seja Deus. Hoje é o primeiro culto de doutrina, depois aí que nós voltamos, desta quarentena. Louvado seja o nome do Senhor, e eu agradeço ao Senhor por Ele me honrar com esta oportunidade de ministrar sua palavra para a igreja essa noite. Eu não sou nada, mas creio que o Senhor é misericordioso e que segundo a sua misericórdia Ele vai usar a minha vida para falar ao teu coração. Amém? Se você ontem à noite, por volta de 11 e pouco, eu estava assistindo um testemunho e estava relembrando missionária Cássia, um testemunho do Márcio Nascimento. Aí ele citou algo muito importante que é bom gravarmos na nossa memória. O nosso maior erro é virmos para a igreja com a intenção de receber alguma coisa. Na verdade, nós temos que vir para a igreja para dar a adoração ao nosso Deus. E as bênçãos, ela vem em seguida. Ele estava dizendo ontem que bênçãos são consequências. As bênçãos, na verdade, ela tem que correr atrás do crente. O crente, ele não corre atrás de bênção. O servo fiel ao Senhor, ele não corre atrás de bênção. As bênçãos correm atrás dele. Então nós temos que vir à casa do Senhor com o intuito de adorá-lo. E a consequência da nossa adoração gera bênçãos em nossa vida. Louvado seja Deus. Eu quero trazer uma palavra para o nosso coração, que o Senhor colocou também no meu coração agora à tarde. E o texto está lá em 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. 1 Reis, capítulo 19. Quero convidar você a meditar nesta palavra junto comigo, tá bom? E ver o que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Hoje nós vamos citar aqui, louvado seja Deus, para o nosso entendimento, 3 coisas que podem acabar com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Essas 3 coisas que a gente vai citar aqui, ela pode acabar com a igreja, o templo físico, fechar as portas de uma igreja, como também ela pode acabar com a igreja como você, como pessoa, você sendo o templo do Espírito Santo. Então são 3 coisas que consequentemente podem fechar uma igreja. E essa igreja pode ser o templo, como também a tua vida como igreja. Tá certo? Os irmãos encontraram? 1 Reis capítulo 19. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui alguns trechos. E no decorrer da palavra nós vamos lendo alguns outros versículos, tá bom? Para a gente não ler o capítulo todo. Mas só para os irmãos terem entendimento do que nós vamos falar essa noite. A partir do versículo 1 vai dizer assim: Acabe informou a Jezabel tudo quanto Elias fizera e como matara a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer contigo como fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias se levantou e para escapar com vida foi para Berseba, que pertence a Judá, e deixou ali o seu moço. Podemos assentar. Nós vamos ler outros versículos, mas no mesmo capítulo, mas no decorrer da palavra, nós vamos entrando nesse entendimento. Louvado seja Deus. O texto não tem o que exemplificar para os irmãos que todos conhecem. Um episódio passado ali pelo profeta Elias, logo depois dele ter enfrentado ali os profetas de Baal, e em meio a uma batalha tanto espiritual como física, ele saiu vencedor. Por que espiritual? Porque no meio ali daquela situação, Elias, através da oração, fez descer fogo do céu e consumiu o holocausto. Aquela batalha ali era uma batalha no mundo espiritual. E no físico, porque logo em seguida ele desembanhou a espada e matou ali ao fio da espada todos os profetas de Baal. Então Elias tinha acabado de passar por um episódio interessante, lutado em 2 batalhas praticamente, pode-se dizer, ao mesmo tempo. Então todos os irmãos conhecem esse trecho, conhecem essas escrituras, conhecem essa passagem, mas eu quero trazer para nós, para o nosso ensinamento, 3 coisas que tem aqui no capítulo 19 de 1 Reis, que faz justamente nos trazer uma advertência para nós como igreja do Senhor, desde o templo que nós congregamos, como nós também como templo e morada do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Às vezes você olha para determinada pessoa ou para determinado
templo ou para determinada congregação, louvado seja Deus, e nota coisas boas, ou você olha para aquela pessoa que hoje está na presença do Senhor e está bem na presença do Senhor, tem o seu cargo na igreja, é um levita, é um pregador, é uma pessoa que tem o dom ali da palavra, da cura, louvado seja Deus, de orar e Deus operar milagres, é alguém que tem o dom de revelação, mas agora você vê que isso está se definhando, está se acabando, e aquela pessoa acaba desfalecendo. Ou até mesmo uma congregação que você olha para aquela congregação e vê um número bom de pessoas, vê ali membros, vê ali o dirigente, louvado seja Deus, mas agora você olha para ela e ela está fechando. Existem 3 coisas que acontecem na nossa vida que traz esta consequência de fechar o templo, de fechar a igreja, tanto física como também a igreja que somos nós como templo e morada do Espírito Santo. Você olha e se pergunta, o que é que leva uma pessoa que aparentemente fazia tudo certo ali para o Senhor, mas agora está caído? Uma pessoa que atuava na casa do Senhor de uma forma extraordinária, mas agora morreu. O que leva uma congregação que você olhava, dizia que iria dar certo ali, olha a forma como ela está sendo levantada, a forma como o pastor está conduzindo, o dirigente está conduzindo, tem recurso financeiro, o pregador é carismático, prega bem, tem a oratória, louvado seja Deus, mas agora você percebe que também está fechando. E fica a pergunta, o que faz com que algo semelhante a isso aconteça conosco? Louvado seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que eu quero dizer, que é como se fosse a primeira brecha que você desce, que você dá para que a igreja, você como igreja, ela venha a se fechar, é o medo. Louvado seja Deus. Nós estamos olhando para um texto em que nós encontramos um homem que eu citei no princípio, que enfrentou muitos profetas de Baal, 450, não é isso, obreiros? 450 profetas de Baal, não foi? Louvado seja Deus, fora a multidão que estava ali apreciando aquele momento. Matou ao fio da espada, não temeu nenhum deles, zombou deles, zombou. Chame mais alto, gritem, talvez ele está dormindo e não está ouvindo vocês. Ou ele deu uma saidinha, mas vai já voltar, então ele zombou. Irmãos, era 450 pessoas, 450 profetas de Baal, que se cortavam, se mutilavam, esperavam uma resposta que não chegaria, e Elias tinha essa convicção que aquela resposta não chegaria, e ele com um vigor tremendo prepara o altar, pede fogo do céu, aquilo acontece e em seguida mata todos ao fio da espada. Eu não sei se foi ele sozinho que matou todos ao fio da espada, mas que eles foram mortos, eles foram, louvado seja Deus. Só que agora tu vê Elias, um homem que tu olha e diz assim, eis aí um profeta de Deus, eis alguém que confrontou muitos profetas de Baal, eis alguém que orou e Deus fez descer fogo do céu. Agora ele é confrontado por uma mulher e algo invade o seu coração, o medo. Louvado seja Deus. O medo atinge o coração de Elias. Quando você olha, louvado seja Deus, para este evento aqui na vida de Elias, em 1 Reis capítulo 19, nós podemos encontrar justamente esses paralelos que que nos trazem ensinamentos tremendos que nós podemos evitar na nossa vida para não acabarmos se fechando, para não acabarmos saindo da presença do Senhor, ou para não acabarmos com uma igreja fechada. Louvado seja Deus. E o primeiro é justamente isso, o medo. Isso é inacreditável. É inacreditável você olhar para alguém que fez tudo isso que eu citei para você agora, que já tinha até mesmo enfrentado o próprio rei cara a cara, louvado seja Deus, já tinha colocado o dedo no rosto do rei, mas agora está com medo. Isso talvez seja algo que não tem coerência, você não consegue entender, eu não consigo entender como isso pode ter acontecido. Louvado seja o nome do Senhor. Como pode? Como pode um homem que se levanta contra uma turma grande de profetas de Baal, pode-se dizer que era um exército,
mata todos eles. Mas agora, louvado seja o nome do Senhor, ele sucumbe ao medo por causa de uma profecia feita por alguém, por causa de uma promessa feita por alguém que não era nada. Mas o medo atingiu o coração de Elias. Louvado seja Deus. Elias agora ficou temeroso. O mesmo homem que fez descer fogo do céu através da sua oração, que matou aqueles homens sem ter medo nenhum deles, agora está com medo de uma promessa feita por uma mulher que ele tinha convicção, Elias tinha convicção de que ela era uma pessoa falsa, pode dizer assim, uma falsa profeta, que por mais que prometesse alguma coisa, pelo poder que havia nela, não poderia cumprir, e nem nos deuses que ela servia. Quando ela faz justamente a ameaça, louvado seja o nome do Senhor, quando ela diz, então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias, assim façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, a esta hora, eu não fizer contigo, como tu fizeste a cada um deles. Ao ouvir isso, Elias levantou-se, e para escapar com vida, foi para Berseba. O medo invadiu o coração de Elias. Muitas das vezes a igreja, vamos para a congregação, para o templo, a formação de pessoas, a assembleia, às vezes ela fecha, porque quando lançamos um projeto, quando lançamos algo na vista, sempre tem um que fica com receio, não vai dar certo, eu acho que isso aí não vai para frente, porque tem medo justamente de arriscar. Na nossa vida espiritual é da mesma forma. Muitas das vezes Deus tem até projetos grandes na nossa vida, tremendos, mas eles são sucumbidos aos poucos por causa do medo que nós temos de nos colocarmos à disposição do Senhor e enfrentarmos as lutas do dia a dia. Quantas vezes nós sucumbimos porque existe Jezabel que se levanta contra nós, que lança palavra de maldição, que lança palavras más, e nós retrocedemos porque deixamos o medo invadir o nosso coração. Quantas vezes homens se levantam, mulheres se levantam e tentam destruir o ministério que Deus tem na tua vida, justamente porque você fica com medo dessas adversidades que se levantam contra você. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem sucumbido ao medo. Imagina se Daniel tivesse sucumbido ao medo. Nós teríamos testemunhos desses jovens? Não teríamos. Nós teríamos testemunho de 3 homens que sobreviveram a uma fornalha? Não. Nós teríamos testemunho de um jovem que não se contaminou, foi para a cova dos leões, mas continuou vivo. Nós teríamos testemunho assim? Não. Mas justamente por não sucumbir ao medo, foi que eles se tornaram heróis da fé, e são citados na galeria destes mesmos heróis. Louvado seja Deus. Isso cabe a nós. O que mais amedronta você? O que deixa você com medo? Nós precisamos entender que nós temos que ser ousados na obra do Senhor. O crente, ele deve ser ousado. O medo não pode invadir o nosso coração, porque senão eu vou estar mentindo quando eu digo que acredito nas promessas de Deus para a minha vida. Maior é o que está convosco do que o que está com eles. Como eu posso profetizar isso se o meu coração é cheio de medo? Se eu tenho medo até mesmo de sair de casa, se eu tenho medo de qualquer outra coisa que pode acontecer na minha vida, como eu posso sucumbir a esse medo? Existe uma passagem que eu não lembro agora, decorado, que fala que aquele que ainda tem o coração amedrontado é porque não conheceu ainda o verdadeiro amor. Depois eu vou pesquisar direitinho e trazer para os irmãos. É porque ainda não conhece o verdadeiro amor, porque o verdadeiro amor, que é o amor que vem de Cristo, ele retira esse medo. Louvado seja Deus. E isso tem danificado a obra do Senhor, desde crescimento na questão de assembleia, de igreja, como o nosso crescimento espiritual. Muitos de nós temos sucumbido porque estamos morrendo de medo. Já vimos constantes vezes o Senhor nos amparar no meio de qualquer adversidade que já temos enfrentado. Mas agora somos sucumbidos ao medo.
Queridos, onde está a nossa fé? Deixa eu dizer algo para você, só para encerrar esse primeiro passo, essa primeira coisa que pode acontecer conosco, que pode nos fazer desistir da caminhada. Romanos capítulo 8, versículo 5, 15, vocês não precisam nem abrir a Bíblia. Romanos capítulo 8, versículo 15. Depois você marca o capítulo 8 e lê todinho. Tremendo o ensinamento. Pois vós não recebestes um espírito que os escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Sabe o que quer dizer? Vocês não receberam espírito de temor, mas não. Vocês não têm mais espírito de medo, porque agora vocês todos foram feitos filhos por adoção. Por que que o medo ainda permeia o nosso coração? Se segundo as promessas do Senhor, escrita aqui no livro de Romanos pelo apóstolo Paulo, ele está dizendo justamente que nós não fomos feitos, nós não recebemos um espírito que nos escravize para andarmos uma vez mais atemorizados. Sabe quando andávamos assim? Quando estávamos lá no mundo. Aí nós poderíamos andar atemorizado. Mas agora, queridos, nós somos feitos filhos por adoção, por intermédio do que podemos clamar, Abba Pai. Por intermédio do que podemos clamar, meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Por que somos temerosos? Porque andamos com medo. Se hoje já não temos mais o espírito de escravidão, não precisamos andar com medo. Eu não estou mandando vocês desafiar qualquer coisa, tá bom? Não estou mandando vocês desafiar qualquer coisa, não. Mas vocês também não podem sucumbir ao medo. Precisamos entender que somos feitos filhos de Deus por adoção, por intermédio de alguém, Jesus Cristo, o caminho. Louvado seja Deus. E se o medo permeia o teu coração, expulsa ele em nome de Jesus. É como se o medo fosse a primeira brecha que Elias deu para trazer, ou para até mesmo Deus permitir, para deixar um episódio de um ensinamento tremendo para as nossas vidas. Quando veio contra ele a promessa de uma mulher promíscua, de uma mulher que só tinha era espírito imundo na vida dela, aí o coração de Elias se enche de temor e ele fica com medo de perder a sua própria vida. Louvado seja Deus. Se o medo permeia o teu coração, retira ele em nome de Jesus. E não importa do que seja, o medo não pode estar em nosso coração. Se existe uma das coisas que mais gera medo hoje na vida do cristão, presbítero Auricélio, é justamente o medo da morte, que era justamente o único medo que a gente não devia ter. Era o medo da morte. Você sabia? É claro que o nosso lado carnal, ele está em constante batalha com o nosso lado espiritual. Se você vier perguntar para mim se eu quero morrer hoje, eu vou dizer para você que eu não quero. Tenho minha esposa, tenho meus 2 filhos, por que eu ia querer morrer agora? Só que por incrível que pareça, o espiritual que habita em nós, ele almeja isso. Sabe por quê? Porque ele sabe que estando na presença do Senhor e sucumbindo hoje à morte terrena, nós estaremos em vida com Cristo para todo sempre, e nunca mais sucumbiremos ao pecado, seremos salvos para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é um dos medos que mais corrompe o coração do homem hoje, é o medo da morte. Mas aí fica a pergunta: por que temos tanto medo de morrer? Porque olhamos para nós mesmos e não nos achamos preparados para estar com o Senhor? Porque se for por causa disso, então nós temos também que buscar ao Senhor novamente, porque se estamos com este medo, se o arrebatamento acontecer, também não subiremos no arrebatamento. Porque assim, louvado seja Deus, como será o arrebatamento? É a nossa vida, ele é um fio. Você pode estar aqui hoje, saiu ali na calçada, sofreu um infarto, morreu, não deu tempo de ser socorrido. Assim também é um arrebatamento da igreja. Por isso que nós temos que estar em constante preparação, ou nos preparando constantemente, apegados sempre na misericórdia do Senhor. Então, mais uma vez, se o medo está invadindo o teu coração, medo de qualquer coisa, louvado seja Deus, retira esse medo.
não deixa que ele venha trazer divisão entre você e Deus. Não. Porque vocês não foram feitos filhos para andarem como outrora andavam, atemorizados ou com medo. Não. Nós agora somos guardados, somos protegidos pelo Senhor Jesus. E a nossa vida, ela não nos pertence mais, e sim ao Senhor. E nós temos que ter esta convicção. Louvado seja Deus. É claro que quando nós falamos de medo, falamos de coisas espirituais, de batalhas do físico, né, na questão da carne e o espírito. Eu não estou falando do medo que muita gente tem, né, de uma barata ou de um sapo, né, irmão Henrique? Não é esse medo. Não, esse aí não. Esse medo aí é como se fosse uma pequena fobia. Não é isso? Não é esse medo que eu estou falando. Mas é justamente a questão da batalha mesmo espiritual. De pessoas que se levantam contra você e tentam fazer você ficar para baixo, caído. Não, olhe, quando palavras vierem contra ti para tentar destruir a tua vida, para tentar fazer com que o medo venha invadir o teu coração, lembre-se do que foi dito hoje, expulse isso e declare quando tais coisas acontecer: eu, louvado seja Deus, sou feito, sou agora filho de Deus por adoção. Eu não preciso mais andar atemorizado com palavras más que lançarão contra mim, contra pedradas que lançam contra a minha vida. Louvado seja Deus. Eu não ando mais atemorizado com isso, porque sou protegido pelo Senhor Jesus. E através disso, somos guardados debaixo da promessa do Senhor. Louvado seja Deus. Segunda coisa que faz com que a nossa vida espiritual, tanto igreja, templo, quanto você, templo e morada do Espírito Santo, venha sucumbir a uma missão. Louvado seja Deus. Versículo 4 do capítulo 19. Depois foi para o deserto, caminho de um dia. Se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, quando ele senta e diz essa frase, ele está definitivamente jogando a toalha. Ele está desistindo. Sabe? O medo invadiu o coração. Quando o medo invadiu o coração, aí veio a omissão. Já basta, Senhor, não quero mais. Toma-me para ti. Louvado seja Deus. Em outras palavras, pede para ele a própria morte. Leva-me, tira-me. Louvado seja Deus. Você vê Elias desistindo, Elias parando de tentar. Ele perde o desejo de seguir em frente, de continuar trabalhando. Preste atenção, a falta ali, o que o medo, a consequência que o medo trouxe para o coração de Elias. Um profeta destemido. Elias era um profeta destemido, irmãos. É só você, eu não preciso nem repetir novamente o que falei no começo. Só que agora você vê esse mesmo profeta desistindo, parando, não quero continuar essa caminhada. É como se ele estivesse dizendo: enfrentei já muitos profetas, mas eu não tenho capacidade de enfrentar essa mulher, porque o medo invadiu o coração dele. A prova de que essa mesma mulher que profetizou, que ameaçou ele, tentou seduzir mais na frente o rei, acho que era Jeú, não é isso? Ou era Joás, eu não lembro, Jeú. E ele aparelha os carros e vai ao encontro dela. E ela está lá na janela, muito bem enfeitada, né? No ponto de tentar seduzi-lo. Ele manda um homem subir lá e diz: empurra ela lá de cima. Não traz nem ela de lá não, empurra ela de lá mesmo. Quando empurraram ela, ela se espatifou no chão. Os cães vieram e lamberam até a última gota de sangue que ficou. Louvado seja Deus. Tudo, não sobrou nada. Os cães comeram tudo. Louvado seja Deus. Parece que conota com aquela atrocidade que aconteceu alguns anos atrás, né? Namorada daquele rapaz, aquele goleiro, que os cães comeram, né? Louvado seja Deus. Acho que ele leu a história de Jezabel e quis copiar, talvez. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi isso que aconteceu. Só que por que Elias não conseguiu fazer isso, enfrentar? Porque o medo já tinha invadido seu coração. Elias não teve a mesma capacidade que esse rei teve, esse outro rei teve, de destruir aquela mulher que a visão natural, ela era tremendamente bonita.
Uma mulher que se perfumava, se cuidava, se pintava toda e comumente ia e fazia isso, usava jogos de sedução para conseguir o que queria. Essa era Jezabel. Todo mundo conhece a história dela. Só que houve um que não sucumbiu, porque ele estava indo debaixo de uma autoridade espiritual tão grande, e o medo não estava em seu coração, que quando ele viu de longe, ele mandou os homens subirem e derrubar de onde ela estava. Só que Elias não conseguiu fazer isso. Por quê? Porque o medo já tinha invadido o seu coração. Quando o medo invadiu o coração, o que foi que ele fez? Parou de tentar. Não quero mais continuar, quero desistir, vou parar aqui mesmo. Senhor, me toma para ti, louvado seja Deus. Eu não quero, eu prefiro a morte do que até que enfrentar esta mulher. Louvado seja Deus. Eu prefiro que o Senhor me tome para si do que eu venha enfrentar esta mulher. E onde se encaixa isso na nossa vida? A omissão, que é uma das coisas que mais tem pegado os crentes de hoje. Não vou fazer isso hoje não. Chama outro para fazer. Omissão, você pode fazer e não faz. Pastor convoca, vamos deixar para outra oportunidade. Eu já fiz muito isso aí, chama outro. Omissão. Esquecendo do que fala lá em Lucas, se não me falha a memória, o Evangelho de Lucas, que se você fizer tudo o que for mandado e mais um pouco, você ainda não passa de servo. Servo o quê, irmãos? Inútil. Aí eu olho para mim, como eu sou inútil, meu Deus. Eu faço só o que me é mandado e às vezes nem ultrapasso disso. Sou inútil. Isso é pecado de omissão. Isso te tira do céu do mesmo jeito que o adultério, que a prostituição, que a lascívia, que a mentira. Omissão é pecado. Quando você sabe o bem que pode fazer e não faz, você peca. Louvado seja Deus. A omissão entra e você encontra uma desculpa simplesmente para não fazer nada. Só que deixa eu dizer algo, não é o suficiente, queridos, você achar que vem para o culto, senta-se, louva ao Senhor, o irmão passa com a salva, você oferta, terminou o culto, vai para casa, tá maravilhoso. Tá não, irmão. Você está sendo omisso, porque às vezes tem alguém que está precisando de uma palavra tua, você sabe e não vai, porque o pastor te convocou para algo, aí você vai e inventa uma desculpa e não aparece. Omissão. Perdoe-me se eu estou sendo rude nessa primeira doutrina, né? Talvez fosse melhor uma palavra de um cuidadozinho maior, não é isso? Mas é o que Deus colocou no meu coração para falar. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, você não deve de maneira nenhuma deixar que o medo invada o teu coração, porque você vai dar brecha para a omissão. E quando a omissão entrar em teu coração, aí o pecado começa a ser gerado dentro de si, porque você não está mais nem aí para aquilo que você precisa fazer na casa do Senhor. Isso, queridos, é desde a tua vida como templo espiritual até os trabalhos que se destacam, até os trabalhos que são designados dentro da Assembleia, que é a igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Certo? Então quando tem um culto que você pode muito bem estar, mas você não vai porque você está com preguiça, não tem uma dor, não tem nada, aí você não vai, você está sendo omisso, está pecando. Louvado seja Deus. E foi justamente o que Elias fez naquele momento, se tornou omisso. Louvado seja Deus. E a omissão, ela paralisa. Por que a omissão paralisa? Porque quando você sabe que tem que ser feito e não faz, aquilo não vai andar. Você só consegue terminar uma caminhada se você caminhar. Se você parar, ela não vai existir caminhada, você parou. Se eu preciso ir para a minha casa andando, eu só vou chegar lá se eu der passada, se eu andar. Se eu não andar, eu vou ficar no mesmo canto. Então a omissão, ela faz com que a obra do Senhor pare. Louvado seja Deus. Aí às vezes você tem medo, irmão, vamos abrir uma congregação. Vamos abrir uma congregação. Mas irmão, não tem dinheiro nem para comprar uma caixa de som. Como é que eu vou abrir uma congregação?
Aí você não vai, porque tem medo de ir lá abrir e se decepcionar com alguma coisa. Aí você não vai. Aí quando você não vai, você está sendo omisso, porque você poderia muito bem ir lá, levar a palavra do Senhor, mas não vai, porque tem medo, porque pode faltar algo, porque pode não ter algo para que alegre ali o seu coração, em relação a financeiro, em relação a um templo suntuoso e bonito. Aí você não vai porque tem medo de ir lá e achar que pode quebrar a cara. Só que aí esse medo gera a omissão, e a obra do Senhor não cresce justamente porque você está com medo. E o medo faz com que você fique omisso. Louvado seja Deus. Não sejamos omissos e não deixemos também o medo entrar em nosso coração. Para a gente encerrar, terceira coisa, 1 Reis capítulo 19, que é o que a gente está, versículo 10. Louvado seja Deus. 10 e o versículo 14 diz assim, olha: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu restei e procuram tirar minha vida. Ele respondeu: eu tenho sido extremamente zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, que é o 14, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu restei e procuram tirar a minha vida. Sabe como é que é o nome desse sentimento? Autocomplacência. É um sentimento de você achar que já fez muito e que outras pessoas agora têm que fazer no seu lugar. Não, já fiz o suficiente. Às vezes eu me pego fazendo isso. Irmão, você está dizendo, presbítero, você está falando desses ensinamentos, mas desde que eu entrei aqui na igreja, eu vejo você pouco nos cultos campais, por exemplo. Aí às vezes a autocomplacência me pega, que eu pego e digo assim: irmão, mas antes de você chegar aos tocos assim desse tamanho, era eu, Timóteo e o Fabinho. Mas esse é autocomplacência. Isso não pode também entrar no nosso coração. Não é porque já fizemos que temos que parar de fazer. Louvado seja Deus. Mas eu já fiz muito isso. Já fechei muita igreja. Hoje bota outro para fechar. É isso? Não, já varri muita igreja na limpeza, já trabalhei demais. Bota outro agora. Já fiz muito. Autocomplacência. Sentimento de que já fez demais e não precisa mais ser feito. Isso pegou Elias, infelizmente. Louvado seja Deus. Elias começou a pensar muito sobre o que já tinha feito. Ele começa a dizer ao Senhor como se o Senhor não soubesse. Preste atenção, isso é interessante, porque ele está falando justamente para aquele que sabe todas as coisas. Senhor, eu tenho sido zeloso com a tua obra. Louvado seja Deus. Eu já fiz tanto. Olha quantos profetas já morreram e só eu restei. E agora eles tentam também me matar. Como se essa autocomplacência, dizendo para Deus, fosse fazer assim, tá bom, eu vou ter pena de tu e não vai acontecer nada. Só que Elias já devia ter essa convicção de que com ele estava quem era maior. Só que o medo não deixou ele ver isso. E a omissão também entrou em seu coração. O medo, ele não nos deixa enxergar. Se existe uma coisa que o medo não deixa você enxergar, é potencial. O medo nunca deixa você enxergar potencial. Às vezes você olha para alguém, isso parte muito para nós aqui que somos líderes, pastor Castro, presbítero Auricélio, presbítero Sérgio, já os diáconos também que estão trabalhando aí na obra. Isso parte muito da gente. Muitas das vezes nós não queremos investir em alguém. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque o medo não nos deixa enxergar o potencial das pessoas. O medo faz isso. Mas se eu for consagrar o fulano ao diaconato, eu tenho medo de que pode acontecer isso e aquilo. Tá, então vamos olhar com os olhos espirituais, vamos enxergar o potencial. É isso que tem que acontecer. É essa visão que nós temos que ter. Para crescimento. Isso é visão para crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Só que o medo, ele não permite nós enxergarmos isso, presbítero Sérgio. Se você tiver medo de investir no seu negócio, ele nunca vai crescer, mesmo que haja esse potencial.
Louvado seja Deus. Se você não tiver medo, se você tiver medo de investir na sua vida espiritual, você nunca terá crescimento. Se você tiver medo de investir na sua vida, na vida diária, no seu trabalho, no seu comércio, naquilo que você vai fazer, se você tiver medo, você nunca vai alcançar o potencial que aquilo tem. Por quê? Porque você tem medo de fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas têm a chamada do Senhor para ser um ministro da palavra, um pregador, mas eles não desabrocham porque têm medo de que nas primeiras oportunidades ele venha a errar. Mas meu irmão, quem é que não erra? Pelo amor de Deus, só existia um perfeito que foi Jesus Cristo. Irmão, eu não vou pregar não porque eu morro de medo. O diácono José prega tanto. Aí como o diácono José prega muito, eu vou lá pregar, eu posso errar. Se eu errar, o que é que ele vai pensar? Aí o medo não permite com que você venha desabrochar. Aí você é omisso por causa disso. Louvado seja Deus. E por mais que você já tenha, mas aí não tem problema não, eu não prego no púlpito não, mas eu já ganhei muitas almas para Jesus. Autocomplacência, acha que já é o suficiente isso aí, e não é. Louvado seja Deus. Já notaram que uma coisa leva a outra? Quando você tem medo, você é omisso por causa desse medo. E às vezes tem até algo que você já fez para o Senhor, aí você fica querendo passar na cara de Deus: Senhor, eu já fiz isso aí, tá bom. Autocomplacência. Mas não é assim, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes as congregações ou a nossa vida espiritual, ela não experimenta o crescimento e o sucesso que o Senhor tem para a nossa vida, porque nós nos tornamos complacentes. É como se nós ficássemos satisfeitos com o que já foi realizado. Eu não posso pensar em um potencial maior. Por quê? É como se você olhasse para você e já é o suficiente o que eu fiz. Então você está sendo só um medíocre. É a mesma coisa de você aceitar Jesus e não querer que outras pessoas aceitem. Eu já aceitei, já está bom, vou para o céu. Mas aí tu está sendo o quê? Tu está sendo autocomplacente. Por quê? Porque tu acha que isso já é o suficiente. E não é. Porque temos que transmitir justamente isso para outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, infelizmente, prejudica o crescimento físico da igreja e o seu crescimento espiritual. O medo, a omissão e a autocomplacência. Louvado seja Deus. Então seja isso, seja o medo, seja a omissão, seja a autocomplacência, ou a combinação dessas três coisas, o Senhor e seu reino não precisa de mais pessoas desistindo da igreja, uma congregação sendo fechada. Não, queridos, o reino de Deus ele precisa ser expandido. E para ele ser expandido, nós temos que arrancar do nosso coração o medo, nós temos que arrancar do nosso coração o sentimento de a omissão e o sentimento da autocomplacência. Arranque isso do teu coração. Que o medo não deixe que o medo não venha fazer com que você venha deixar de enxergar o potencial que Deus tem na tua vida. Que através desse, que o medo que faz com que você deixe de enxergar isso venha ser arrancado, para que você não seja omisso. E mais na frente venha achar que o que você já fez já era o suficiente. O que Elias tinha feito não era o suficiente. Irmão, mas ele já tinha enfrentado 450 profetas de Baal. Louvado seja Deus. Já tinha lutado contra eles. Será que isso não era o suficiente? Não. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor disse: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Azazel, rei da Síria. Olha, quando ele disse: já foi o suficiente, eu sou tão zeloso com a tua obra, com o teu trabalho. Aí Deus vai e olha para ele e nem fala nada, faz só dizer assim: levanta, levanta que tu ainda tem que fazer muita coisa ainda, rapaz. Se levanta, vai. Tu é um profeta que foi eu que chamei. Tu está com medo de uma promessa feita por uma mulher que não tem poder de nada. Louvado seja Deus. Tu está com medo de uma profecia que foi dita para ti, que veio do inferno. Tu está com medo de uma palavra maldita que foi lançada contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Se levanta, porque quem te escolheu foi eu. É como se Deus estivesse dizendo isso para Elias: levanta, porque eu enxerguei o teu potencial. E se eu enxerguei o teu potencial, então arranca o medo do teu coração. Para de ser omisso e tira esse sentimento de autocomplacência de ti, porque nenhuma dessas coisas me agrada. Louvado seja Deus. Então se tem medo no teu coração, arranca ele.
Porque se tiver medo, você não vai enxergar o potencial do que Deus tem para a tua vida, do que Deus tem para a vida de outras pessoas. Porque você tem medo, porque tem medo de caminhar, porque tem medo de pegar o microfone e cantar um louvor, porque vai sair fora do tom. Mas aí você nunca vai aprender, porque ninguém nasce sabendo. Enquanto eu não perdi o medo de pegar um violão e tocar, irmão, enquanto eu não perdi esse medo, missionária Cássia, pastor Cássia sabe disso. Enquanto eu não perdi o medo, eu não desenvolvi. Aí passei 1 ou foi 2 anos aprendendo, tocava em casa, mas morria de medo de pegar o violão e tocar na igreja. Aí eu perdi o medo e fui tocar. Tem um louvor do Sérgio Lopes chamado assim, o amigo que eu encontrei me surpreendeu. Um dos primeiros louvores que eu comecei a tocar. Aí toquei esse hino na igreja. Pensei que estava arrasando. Tempos depois, o ouvido mais desenvolvido, depois de muito jejum e oração, aí eu fui tocar, lembrando de como eu tinha tocado esse louvor. Se eu for tocar para vocês aqui do jeito que eu toquei daquela vez, porque eu lembro perfeitamente, os irmãos saem tudo correndo, porque todas as notas estavam erradas. Mas enquanto eu não perdi o medo, irmãos, eu não desenvolvi. Eu só vim descobrir que dava para desenvolver quando eu perdi o medo. A igreja precisando de uma pessoa para tocar violão, e eu com medo. O medo me deixava omisso. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não ajudava na obra, porque tinha medo de pegar ali e errar, e as pessoas ficarem mangando. Não, queridos, para. Porque o potencial que tem em você, Deus ele enxerga. E se ele enxerga esse potencial em você, que o medo venha sair do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Para que você não venha ser uma pessoa omissa, mas para que você seja na presença do Senhor, usado por Ele. Nunca será tempo de parar, a não ser que tu seja colhido em vida aqui, louvado seja Deus. Ou então quando acontecer o arrebatamento, enquanto isso não acontecer, não será tempo de parar. Não existe quem trabalhou muito ou quem trabalhou pouco. No final todos seremos recompensados pelo Senhor Jesus. Então tira o medo do teu coração. Deixe de ser omisso. E se você tem o sentimento de autocomplacência, pare hoje mesmo. Porque essas coisas vão impedir que o seu potencial, aquele potencial que Deus enxergou quando você ainda estava caído no mundo, seja usado por Ele. E se você está sendo omisso, volte. Se você está com medo de voltar, arranca o medo. Mas venha para a obra do Senhor, porque ainda não é tempo de parar. O problema de você parar é que isso pode acontecer e você nunca mais tem a força de se levantar. Aí você infelizmente perde aquilo que de mais precioso que Deus tem para nós, que é a salvação. Amém? Os irmãos compreenderam? Perdoe-me ter passado um pouquinho do horário, mas era necessário falarmos as palavras, que aquilo que Deus tinha colocado em meu coração. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Continue orando por nós, em nome de Jesus, para que nós venhamos perder o medo, né, irmã Pérola? E trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? As palmas louvam o nome do Senhor Jesus.